é que para saneantes e cosméticos a avaliação tem sido bastante positiva, melhor do que as avaliações que foram apresentadas em 2009, e a área de alimentos teve uma performance um pouco pior na avaliação dos respondentes do que em 2009. As áreas de produtos para a saúde, medicamentos e insumos, que são os produtos, vamos dizer assim, tem mais risco, né? Continuam ainda um percentual grande de respostas de avaliação negativa, onde a gente vê que existe ainda um potencial grande de melhoria. A gente tem visto um esforço muito grande da agência, tanto de revisão das resoluções mesmo, quanto de procedimentos operacionais, mas ainda o setor privado entende que poderia estar um pouco melhor. Comparativamente, então, a gente pegou aí duas colunas, a coluna de avaliações 100% positivas e de avaliações bem negativas. Então, saneantes, avaliação positiva 65%, 2010 subiu em relação a 2009, avaliações negativas 10%, esse percentual também subiu em relação a 2009. Então, os pior caso e melhor caso subiram. Cosméticos, 50% de avaliações positivas, subiu, 17% negativas, subiu também. O pessoal está se polarizando, né, a gente percebe. Alimentos, 26% positivas, caiu em relação a 2009, e 26% também de negativas subiu em relação a 2009. Então, a gente vê em alimentos aí uma certa piora. Produtos para a saúde, 20% positivo, subiu em relação a 2009, 32% negativo também subiu. Medicamentos e insumos, 9% positivo, está igual em 2009 e 2010. 36% de negativas caiu. Então, comparativamente, é percebida uma melhora. Em relação à dinâmica, né, à evolução da eficiência e da avaliação positiva, a gente percebe que tem havido uma melhora de expectativa. Então, existe uma expectativa muito grande do setor privado com essa melhoria. Provavelmente, em 2011, a gente vai captar o resultado dessa expectativa. Então, saneantes, 91% dos respondentes entende que tem havido melhorias, cosméticos, 83%, alimentos, 89%, produtos para a saúde, 64%, medicamentos e insumos, 55%. Então, a evolução ela é bastante percebida pelo setor privado. Em relação à uniformidade da execução das normas, porque o que a gente procurou fazer no relatório é perceber a diferença entre a opinião relativa ao conteúdo das normas e a opinião relativa à aplicação das normas, que são coisas realmente diferentes. Então, em relação à execução das normas, a aplicação, existe ainda uma percepção de que tem desafios a serem, tem avanços aí a serem perseguidos em relação à uniformidade, mas que em saneantes, produtos para a saúde e insumos houve uma melhora, e novamente alimentos foi apontada uma piora. Em relação à interação das empresas com a agência para a solução dos problemas, a tramitação dos processos e assim por diante, a gente viu um grande crescimento da importância das reuniões pessoais em detrimento do contato via e-mail e 0800. Há uma percepção das empresas que essas ferramentas não estão sendo suficientemente eficazes para solucionar esse problema. Grande parte dos entrevistados nunca ou raramente entendeu que o telefone foi eficiente, então realmente as empresas acabam vindo aqui, e isso acaba até gerando, imagino, uma demanda de atendimento pessoal que acaba atrapalhando os trabalhos, mas a percepção das empresas hoje é essa. O principal ponto, isso vem desde o primeiro relatório, né, que as empresas sempre colocam, são os prazos, né? A empresa ela gostaria, né, isso é normal, que os prazos de análise fossem encurtados, independentemente do conteúdo da análise, né, seja positiva ou negativa. É uma situação muito difícil de lidar na empresa com a demora
na resposta, porque isso gera o alongamento dos prazos de retorno dos investimentos, isso faz com que algumas vezes o Brasil se torne atrasado em relação à colocação de tecnologias no mercado, gera uma série de problemas de planejamento para as empresas e um desestímulo à competitividade, ao dinamismo do mercado e, em última análise, até o empreendedorismo de novos entrantes. Então, realmente, a questão de prazo ela vem aparecendo consistentemente. E aí, uma parcela grande das empresas entende que é prejudicial o impacto da agência na legalização de produtos e empresas, né, que são coisas diferentes, como dificultador de inovações e melhorias. A interpretação é que isso muito também por causa do prazo, né? Na verdade, os prazos acabam diminuindo a velocidade do mercado, isso acaba sendo um desestímulo, assim por diante. Foi positiva a avaliação relativamente a 2009 sobre a frequência, que é a impossibilidade de obtenção de licenças de importação por demora demora na aprovação, ou na publicação, ou na renovação de autorizações de funcionamento. Então, isso as empresas percebem que está melhor. E, de uma forma geral, a gente analisando o relatório, a gente vê que os resultados foram mais positivos que o ano anterior. Ainda tem alguns pontos, como eu ressaltei, que consistentemente há uma percepção de que poderia ser melhor, mas, de maneira geral, a avaliação é positiva. Uma inovação desse ano do relatório, dado um problema que consistentemente as empresas vinham apontando e que está muito ligado, obviamente, ao comércio exterior, é a avaliação de portos e aeroportos, né? Consistentemente as empresas vinham colocando que portos e aeroportos é um problema, demora, causa perdas, assim por diante. E na Câmara a gente entendeu que quando você dá uma nota geral e restrita, você pode estar cometendo injustiças, porque você está colocando todo mundo no mesmo balaio ali de avaliação. Então a gente resolveu separar cada porto e aeroporto para que as empresas fizessem a sua avaliação específica. E aqueles números que estão ali no gráfico representam o percentual de avaliações em que a atividade da fiscalização excede ou atende à expectativa. A gente pode perceber que, infelizmente, ainda é uma percepção muito ruim. O mais bem avaliado ali, Guarulhos, tem só 14% de respostas positivas, e aí vem 11%, 7% e a maioria 4%. Então, realmente, isso é um problema que as empresas têm apontado de uma maneira muito, muito vigorosa. Bom, tem N outros apontamentos no relatório. Novamente, eu queria agradecer, dizer que a Câmara está à disposição para trabalhar com a agência no que for possível para ajudar, para fazer essa interlocução com o setor privado. A gente entende que a gente tem uma interlocução um pouco mais transversal do que as entidades de classe, a gente não quer de maneira nenhuma se sobrepor, mas como nós representamos vários segmentos, não só da saúde, como fora da saúde, a gente entende que tem uma interlocução diferenciada e estamos à disposição agora e quando for possível para fazer essa interlocução. Obrigado. Bom, eu que gostaria de agradecer imensamente, de pronto dizer que a Anvisa passa por um conjunto de avaliações de eficiência, de efetividade da sua ação, e é muito importante para a instituição que nós tenhamos uma avaliação conduzida, proposta por uma instituição que não tem qualquer vínculo com a administração pública, que tem um olhar de uma perspectiva que é uma perspectiva absolutamente legítima, importante, porque ao mesmo tempo em que a questão da proteção da saúde, da identificação, minimização ou eliminação de riscos é o foco essencial da atividade da vigilância sanitária, da regulação sanitária, isso não acontece por outro meio, senão
a regulação dos segmentos econômicos que, de alguma maneira, atuam produzindo bens e serviços, né? Sejam eles públicos ou privados, inclusive, né? E quando tem de tomar medidas, a Anvisa tem se colocado sempre em uma posição muito tranquila, independentemente da natureza do ente que, de alguma maneira, sofre uma ação da Anvisa. E o que eu acho muito importante, nós tivemos a oportunidade de conversar isso quando o relatório foi apresentado, primeiro é a preocupação da Câmara no sentido de evoluir a pesquisa no aspecto da metodologia, da sua abrangência, né? E eu entendo que várias das sugestões que foram colocadas pela Anvisa ao longo desses 6 relatórios fazem com que esse relatório de 2010 ele seja muito mais consistente do ponto de vista analítico dos dados até do que os anteriores. Agora, isso também nunca impediu e nunca fez com que a diretoria não considerasse a importância dessas informações, né? E eu acho que é um trabalho absolutamente importante. Nós temos outras instituições que, de alguma maneira, orientam um pouco a Anvisa sobre questões que nos interessam. Então, eu citaria aqui a ABMED, que é uma entidade que congrega empresas da área de produtos para a saúde, faz um acompanhamento sobre prazos de publicação, tipos de exigência e comportamentos da Anvisa e das empresas em relação a essas exigências. Isso também é importante, né? E, do outro lado, a Anvisa presta contas formalmente via o contrato de gestão, via os seus relatórios que são oferecidos para os órgãos de controle da administração pública. Mas eu acho que o relatório e o trabalho com a ANCHAM tem um significado muito diferenciado, porque é um olhar que tem sido de orientação, de cobrança, o que é muito importante também e é absolutamente legítimo, né? Acho que tem questões no relatório que merecem um aprofundamento por parte da diretoria. Então, quando nós observamos que há um sentimento de esforço por parte da administração, de busca de ganho de eficiência, mas com determinadas áreas ainda com um resultado, pelo menos no campo dos associados da ANCHAM, com um resultado bastante insatisfatório, nós precisamos compreender que tem algumas questões aí que levam a essa insatisfação, né? Conforme está sendo colocado, a questão da expectativa do prazo ou de uma resposta dentro de um determinado prazo é algo que sempre aparece nos debates com os setores regulados todos. Essa é uma questão importante, né? E em algumas áreas houve um esforço com uma determinada condução que não foge muito de uma condução que aparentemente tem sido eficiente ao longo do tempo em todas as áreas, né? Que é justamente um diálogo muito próximo com os segmentos que envolvem o setor econômico, buscar uma responsabilização maior desses segmentos em relação ao marco regulatório, e tanto na sua produção, a sua discussão, aprovação, quanto também no seu cumprimento por parte das empresas. Eu acho que a gente ainda tem um comportamento de uma maturidade ainda muito relativa das próprias empresas também, e a gente observa isso quando aproxima dos segmentos em relação ao cuidado com a atividade regulatória, né? Ainda a gente vê que é muito frequente compreender que a atividade regulatória não é parte da atividade da empresa, e muitas vezes ainda um processo de terceirização da questão regulatória que fragiliza tanto a atividade da agência quanto a atividade das próprias empresas, e muitas vezes aparecem situações
que impactam no prazo, impactam na expectativa, ou mesmo na compreensão das partes. Nós temos hoje dados que demonstram que muitas das buscas que são feitas de atendimento, nessa expectativa do atendimento pessoal, imagine, nós temos cerca de 50 mil empresas, sem contar varejo, que de alguma maneira tem regulação da Anvisa com registro de produtos, certificações, etc., sem contar varejo, né? E que há de se pensar que há uma impossibilidade no conjunto de empresas que não conseguem processar internamente as questões regulatórias e buscam resolver por meio de uma consulta, Anvisa, etc. Então, tem um passivo aí muito grande. Eu acho que o relatório ele orienta bem onde é que nós temos que olhar com mais profundidade, como interpretar esses sentimentos de satisfação. Agora, nós, na diretoria colegiada, temos um sentimento que tem sido consensual. Há uma necessidade de ganho de eficiência na atividade da Anvisa, principalmente em relação a prazos. E essa atividade de melhorar o regulatório de cada uma das áreas, olhando com mais profundidade o significado de cada uma das normas, buscando um diálogo muito próximo com o setor regulado, aprimorando esses normativos, capacitando internamente e externamente as pessoas para lidar com o regulatório, tem dado resultados. Essas áreas que aparecem aí com um sentimento de satisfação maior, elas não aparecem porque elas são mais simples. Elas aparecem porque esse trabalho, de alguma maneira, foi conduzido no regulatório desses segmentos. São modelos de ação da gestão que têm sido multiplicados para as outras áreas. E aí eu acho que essa multiplicação desses modelos pode permitir que, muito em breve, nós tenhamos um sentimento de maior satisfação em relação às outras áreas também, né? Mas, de qualquer maneira, ressaltar que é uma avaliação absolutamente independente por parte da Câmara de Comércio, não tem qualquer participação da Anvisa, a pesquisa, a sua execução, a sua transformação num relatório que tem sido veiculado pela Câmara todo ano, é uma atividade privada, independente da Câmara de Comércio, e que não gera, muito ao contrário, não gera nenhum constrangimento à administração da Anvisa, aos seus servidores e diretores. Ao contrário, gera, sim, um conjunto de informações que muitas vezes são conhecidas, mas precisam ser elaboradas dessa forma, né? E nos ajudam muito no trabalho de gestão da agência. Então, eu acho que, mais uma vez, registrar a importância e o quanto a diretoria da Anvisa recebe bem esse tipo de trabalho, conduzido independentemente, sem qualquer constrangimento mútuo pela Ancham. A Maricília está pedindo a palavra e a gente abre o debate, o Jaime também na sequência, e a Genor e Neilton depois. Eu estou. Boa tarde. Assim como já foi dito pelo diretor-presidente, nós entendemos perfeitamente o papel da Ancham